O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Parece que a gente precisava escutar pelo menos o início do evangelho de ontem, né? Depois vale a pena a gente meditar um pouco, né? A liturgia, o evangelho, né, de ontem, que também são palavras muito ricas, né? De nosso Senhor Jesus Cristo a nós. Mas a liturgia de hoje, quinta-feira da quinta semana do tempo comum, nosso Senhor Jesus Cristo nos faz convite para podermos contemplar essa dimensão do seu reino que é universal, que é muito amplo e que faz este convite a todos nós, seus filhos e filhas. Se nós bem reparamos, a primeira leitura e o Salmo responsorial nos fala muito sobre a dimensão do casamento. Como nós falamos aqui nas celebrações matrimoniais, o Antigo Testamento, ele tem diversos momentos em que o nosso Senhor demonstra com o povo, junto para com o povo, o privilégio da união matrimonial. De tal forma que esta relação que Deus tem para com a humanidade é uma relação que, para ele, é considerado como um grande casamento. É por isso que os símbolos que se usam no Antigo Testamento são os símbolos que até os nossos dias, até na celebração cristã do matrimônio, nós também usamos, como por exemplo da aliança. A aliança que Deus formou com o seu povo, a aliança que se faz presente na vida entre um casal. Mas parece, se nós bem repararmos, parece que o evangelho meio que destoa, porque se fôssemos nós que escolhêssemos a liturgia, o evangelho de hoje, seria talvez aquele que Jesus diz, né? O homem, né, deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, confirmando aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Mas no evangelho aparece Jesus dialogando com a mulher de Tiro e Sidônia. Por quê? Parece que é um corte, mas na verdade não é. É porque, na verdade, Deus quer nos mostrar, através da liturgia de hoje, a dimensão de que esta aliança firmada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que confirma aquilo que o Antigo Testamento já havia dito, claro, não quer menosprezar, tirar a importância daqueles que vivem a vocação matrimonial. Ao contrário, Jesus confirma esta realidade. O próprio Evangelho, né, o Evangelho de São Marcos, mais à frente, né, vai nos mostrar esta dimensão de que Jesus confirma o sacramento do matrimônio.
Mas na liturgia de hoje, Jesus quer nos mostrar esta dimensão da sua relação com a humanidade, de que a sua aliança, a sua esposa é a igreja. Então todos nós participamos desta aliança nupcial. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, nós ouvimos nas celebrações eucarísticas. E quem são esses convidados? Não somos apenas nós, cristãos, todos filhos e filhas do Senhor, todos criaturas, né? A liturgia, a primeira leitura dessa semana nos fala muito sobre essa dimensão de sermos as criaturas de Deus. Enquanto criaturas, todos nós somos convidados a fazer parte. Mas existe em nós essa dimensão de podermos escolher ou não este caminho de Deus, de podermos fazer parte ou não desta aliança nupcial. Então, felizes não são apenas aqueles que são escolhidos, melhor dizendo, chamados, mas aqueles que são devidamente escolhidos, aqueles que, pela sua relação com Deus, querem fazer parte desta vontade do Senhor. E aí fica para nós esse ensinamento de Jesus: Deus não faz distinção de ninguém, não faz acepção de pessoas. Não existe uma pessoa mais abençoada do que a outra, uma pessoa que tem mais privilégios no reino de Deus. Todos nós temos a mesma sorte de bênçãos. Todos nós temos as mesmas condições de chegar ao reino de Deus. Se bem recordamos, foi isso que Jesus nos disse há 2 domingos atrás, quando dizia que os bem-aventurados são aqueles que muitas vezes são excluídos e talvez nós nem enxergamos dentro da nossa caminhada de fé, porque muitas vezes são muito pequenos dentro da caminhada, mas são eles que são os bem-aventurados, os pequeninos, os pobres, os mansos, os humildes. Então é esta realidade que Jesus quer nos fazer enxergar, de que quando nós propagamos o reino de Deus, nós estamos acolhendo e estamos automaticamente semeando esta boa notícia, esta verdade. Há muitas pessoas que se encontram desoladas, que se encontram talvez excluídas dentro dessa comunidade de fé. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muitas vezes pessoas que reclamam, né, e que lamentam a falta de sorte em suas vidas, a falta de dons em suas caminhadas. Quando a gente convida, às vezes, vem fazer parte desse ministério, desse serviço dentro da comunidade. Ah, não, eu não tenho coragem, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Na verdade, como nós já ressaltamos aqui alguns dias atrás, poder, de fato, nós não podemos sem a graça de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós trabalhamos para o reino do Senhor é graças à sua graça, é graças ao seu poder, à sua providência em nossas vidas. E é justamente disso que aquela mulher sírio-fenícia não se esqueceu ao contemplar esta dimensão. Parece que Jesus está sendo rude com ela quando diz, né, que não é bom, né, tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A verdade é que quando Jesus está dizendo isso, ele está usando uma metáfora, mas não muito rude. Para os nossos dias talvez seja rude a gente dizer, comparar uma pessoa a um cachorro. Mas, né, no tempo de Jesus não era um xingamento chamar uma pessoa de cachorro. Até porque os cachorros, né, os animais mesmos, eles não são ruins em si, né? Eles se tornam ruins às vezes pela própria criação dos seus donos. Mas são animais talvez dos mais dóceis que nós, né, podemos domesticar e criar. Então, essa comparação no tempo de Jesus era uma comparação, né, que quer demonstrar um carinho, um afeto, né, uma amizade com aquela pessoa. Mas, mesmo assim, aquela mulher se reconhecendo próxima da graça de Deus, Jesus está dizendo assim, vamos primeiro anunciar o reino de Deus a todos os filhos de Israel, depois a gente vai para os outros, para aqueles que estão mais distantes. Na verdade, Jesus não vai negar a graça a ela, só quer saber o tamanho da fé dela. E ela diz, né, que qualquer coisa que vier para ela está de bom tamanho. E aí confirma a dimensão
da bem-aventurança, porque o pobre ele não vai olhar, né, para aquilo que ele recebe, dizer, olha, o que você me der já vai ser graça, né? O que você me der já vai ser lucro na minha vida. E é esse o sentimento daquele que vive sob a graça de Deus, aquele que reconhece que as coisas mais pequenas da sua vida é, na verdade, manifestação da grandiosa bondade e providência de Deus em seu coração e em sua jornada. Isso é celebrar essa aliança que Deus firmou conosco. Portanto, que essa Eucaristia possa tornar o nosso coração bom o suficiente para a gente reconhecer das pequenas às grandes coisas que Deus realiza em nossa caminhada, que a gente não se esqueça que Deus é bom o tempo todo, como nós sempre aclamamos, né, nas nossas orações, que nós também saibamos reconhecer a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia nas nossas vidas. E assim como Jesus também, que a gente peça nesta Eucaristia um coração bondoso, um olhar cativante, que a gente não deixe de olhar para aqueles que necessitam da nossa ajuda, como Jesus fez com aquela mulher, que nós também sejamos cristãos comprometidos em ajudar o nosso próximo em tudo que nós pudermos, em tudo que for graça de Deus, pois essa graça, quanto mais nós a doamos, quanto mais generosamente a gente contribui, ela retorna para nós em graças multiplicadas, temos a certeza plena disso em nosso coração. Que a nossa Mãe, a Virgem Maria, nos ensine a confiar sempre em Deus e a sermos verdadeiramente pobres para o seu reino, de tal forma que aceitemos aquilo que o Senhor tem a nos dar. Assim o seja. Amém.